Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. No programa de hoje estamos trazendo a doutora Stella Brown, que é cirurgiã vascular do Hospital Universitário de Santa Maria. O tema: síndromes aórticas, aneurisma de aorta, dissecção de aorta, doenças da artéria aorta que os telespectadores estão acostumados a ouvir. Recentemente tivemos uma campanha no Brasil, capitaneado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, sobre as doenças da aorta. Então, para que a população de Santa Maria tenha contato com essa patologia que incide também no nosso meio e muitas vezes relacionada a traumatismos, a esse ambiente de violência, de insegurança da sociedade brasileira, estamos trazendo aqui então a doutora Stella. Doutora Stella, é um prazer tê-la aqui conosco. O que tu tem para nos contar sobre síndromes aórticas? O que você lida no teu dia a dia lá no Hospital Universitário? Em primeiro lugar, olá a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui participando desse programa e poder tirar as dúvidas da população. Quanto às síndromes aórticas, isso é uma síndrome um conjunto de doenças que são caracterizadas por uma apresentação aguda e também tem um caráter de emergência nessas síndromes. Quando a gente fala em aneurisma, a gente pensa numa dilatação da artéria, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a aorta é aquela artéria que sai do coração e que vai em direção aos membros inferiores. Então, é a artéria mais importante da nossa circulação. O aneurisma, ele se caracteriza por uma dilatação, é como se fosse um balãozinho que a artéria vai se dilatando. Então, todas as camadas da artéria, todas as nossas artérias do corpo têm 3 camadas. Uma que é a mais interna, que fica em contato com o sangue, uma segunda camada e a terceira que é a mais externa. Quando a gente tem um aneurisma, acontece uma dilatação, é como se fosse uma bexiguinha que a gente vai enchendo, né, e vai dilatando todas as camadas. Numa outra situação, que são as dissecções de aorta, que são uma situação também bem grave, a gente tem, em vez de dilatar todas essas artérias como um balãozinho, rasga uma dessas camadas e o sangue então entra entre elas. E aí com risco de ruptura e dilatação como um aneurisma. A importância da gente ter esse conhecimento dessas doenças é porque o principal fator que está associado ao surgimento delas é a pressão alta. E a gente sabe que o número de pessoas com pressão alta é bem grande na população. Então, essas pessoas estão predispostas a ter esse tipo de dilatação ou até essa ruptura das camadas. O aneurisma de aorta, então, ele tem uma importância porque o risco de ruptura dele é muito grande. E quando a gente tem uma ruptura, tem um risco de morte muito grande. Stella, muitos pacientes me perguntam no consultório, mas doutor, me disseram que eu tenho um aneurisma de aorta. Qual é o diâmetro da aorta, doutor? Eles querem saber o diâmetro. E quem tem aneurisma de aorta sente alguma coisa? Muitas vezes o aneurisma de aorta é uma doença silenciosa, por isso que tem tanta importância de a gente fazer esse programa de rastreamento, de pesquisa na população, o controle da pressão. Quanto ao tamanho, a gente usa para indicar o tratamento um tamanho de 5,5 centímetros na aorta da barriga e 6 centímetros na aorta do peito, né, dentro do peito. A gente sabe que com esse tamanho o risco de ruptura é muito alto. Então, se indica o tratamento para evitar que venha a romper esse aneurisma. Mas quando um aneurisma começa a dilatar, o paciente pode apresentar sintomas? Pode ter dor, principalmente se esse crescimento for muito alto, foi muito grande. E o crescimento vai ser grande principalmente naqueles pacientes que a pressão não é bem controlada. Outros fatores também que estão associados a isso é o cigarro, ao sedentarismo, ao colesterol alto. Então a importância de ter aquele estilo de vida saudável para prevenir isso. E tem o diagnóstico de aneurisma de aorta, você falou, abdominal e torácico. Ele tem que fazer o acompanhamento
sua reavaliação de quanto em quanto tempo e quanto se admite que esse aneurisma possa crescer nesses intervalos? O ideal, então, é que seja acompanhado com um exame de imagem, pode ser ecografia ou tomografia, anualmente. Tem que ser o controle anual. E a gente admite um crescimento de 0,5 centímetro por ano, até 0,5 centímetro por ano. Mais que isso já é indicação de tratamento e quer dizer que o crescimento está sendo mais rápido do que o esperado. Mesmo que não atinja os 5,5 centímetros abdominais ou 6 centímetros torácicos, isso aí, né? Porque como a expansão é rápida, o risco de ruptura também é mais alto. Esses valores só tem exceções no síndrome de Marfan e para quem tem válvula aórtica bicúspide. Perfeito. Né? As diretrizes mudam um pouco. Sim. Né? Em algumas situações a gente acaba tendo que se adaptar. E tem uma coisa, Estela, que nos assusta muito, nós cardiologistas e que trabalhamos muito com intensivismo. É a dor torácica, né? Então, geralmente, quando há um paciente com dor torácica, ele procura o cardiologista ou vai ao pronto-socorro. E nós temos que fazer o diagnóstico diferencial com angina de peito ou principalmente com infarto agudo do miocárdio, né? E nos chama a atenção a intensidade da dor de pacientes com dissecção de aorta. É algo fantástico que como a gente já tem um grande número de acompanhamentos de pacientes infartados, se tivesse que dar uma intensidade de 1 a 10 para a dor da dissecção, realmente na hora de entrevistar o paciente, é algo que nos chama a atenção nessa parte clínica, né? Mas nós vamos para um breve intervalo, brevíssimo, e voltamos perguntando mais para a doutora Estela, agora sobre o diagnóstico diferencial com as síndromes coronárias agudas e dissecção de aorta.